Ótimo. Então, vou Ótimo. fechar minha câmera, vou fechar meu microfone, viu? Ok. Qualquer coisa, a gente levantar a mãozinha aqui, colocar alguma coisa no chat que você... Pode se apresentar, viu, Raquel? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Antes de eu compartilhar, pode ser que o pessoal comece a entrar e eu vou ter que estar saindo para estar permitindo a entrada. Eu vou me apresentar. Então, pessoal, boa tarde, né? Quero cumprimentar todos aí em nome da secretária Albani Salles, né, que já se apresentou aí no início, a Poli e a Elisete, que é a coordenadora da educação infantil de vocês, que me acolheram tão bem, né, apesar de virtualmente, mas já conversei. Raquel, Oi. você quer que eu apresente para você ficar mais livre? Você me manda no WhatsApp que eu apresento. Pode ser, pode ser. Eu mando agora. Eu só tô com medo de te mandar porque eu tenho 2 vídeos e talvez não abra com você, porque tá salvo no meu computador, Elisete. Eu acho melhor eu apresentar. Eu te mandei, Zé, a apresentação dele. Você quem não. tem? Não, você não me mandou, não. Não. Não, entendi. Eu te mandei foi o currículo dele. Aí o pessoal tá entrando, deixa eu permitindo aqui, a gente começa já. Pronto, acho que agora deu uma parada. Então, cumprimentar todos, né, como eu falei, a secretária, a Poli, a Elisete, aos professores aí da educação infantil do município de Palmeiras. Eu estou muito honrado de estar participando desse momento com vocês, né, dessa jornada pedagógica do município. Percebi que vocês fazem uma jornada no início do ano, né, e outra agora já em meados de cada ano letivo. Isso é muito importante, a gente sabe, né, o quão é importante nós estarmos trocando experiência, né, compartilhando saberes, e as jornadas pedagógicas, elas servem para isso. Então, eu sou professor, né, o professor Lucas, pela manhã, humildemente me apresentou, ao mesmo tempo de forma exagerada, dizendo que eu sou considerado o professor melhor do Nordeste, exagero de parte dele, mas, assim, eu sou coordenador pedagógico do município de Umbaúba, Sergipe, né, coordeno a educação infantil aqui. A gente tem uma educação infantil um pouco maior que a de vocês, aqui no município, né, eu tenho 58 professoras ativas, né, uma média de quase 1.000 alunos. A gente não atende creche, apesar da gente considerar uma semicreche de turma de 3, 4, 5 anos, a gente não atende, né, até 2 anos de idade, por a gente não ter mesmo espaço físico adequado, e eu atuo como assessor pedagógico de algumas escolas particulares, né, trabalho em uma instituição, uma universidade aqui no município, a Unicesumar, não sei se vocês conhecem, sou tutor pedagógico, e sou professor do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, por causa da minha formação, né, que sou formado em biologia, e também sou pedagogo. Minha formação de pedagogo, ela só tem 2 anos, creio eu, me senti na obrigação de cursar pedagogia, porque desde a minha primeira licenciatura, que foi biologia, eu sempre atuei mais na parte pedagógica em si do que na parte biológica. Então, eu atuava, mas não tinha a formação de pedagogo, né, e me senti na obrigação de cursar essa segunda licenciatura em pedagogia, tá? A temática que me foi passada para discutir com vocês hoje, né, é o currículo, as práticas pedagógicas e as relações com as famílias no contexto do ensino remoto na educação infantil. Então, quando vi essa temática, eu disse, poxa, é tema para se fazer uma tese de doutorado, né? Então, eu trouxe uma parte um pouco teórica, porque a gente, para falar de currículo, apesar de que eu vi na programação da jornada de vocês, que vocês já tiveram um momento específico para falar de currículo, falaram, inclusive, um pouco de currículo oculto, né? Mas hoje a gente vai falar especificamente do currículo da educação infantil, e é impossível eu falar de currículo sem ir um pouco para a parte teórica, mas, ao mesmo tempo, eu trouxe algumas práticas realizadas por mim, né, para poder socializar com vocês,
né, e mostrar um pouco do trabalho que vem sendo desenvolvido por mim e pelos professores aqui do município, né, e que pode, né, servir como embasamento para vocês, talvez vocês estejam fazendo de uma forma diferente, e essa troca de experiência, com certeza, pode agregar vocês de alguma forma. Como o Lucas falou pela manhã da Editora Brasil, né, eu estou aqui prestando serviço, na verdade, para a editora, mas eu sou professor como vocês, né, sou muito pés no chão, sou muito sala de aula, apesar de atuar há muitos anos em coordenação, em direção de escola, em coordenação de escola, como técnico pedagógico em escola, aqui a gente usa essa nomenclatura técnico, né, mas eu nunca saí da minha sala de aula, né, desde 50% do curso que eu cursei biologia lá em 2008 para cá, eu nunca saí da sala de aula e fico com muito receio de sair, né? A gente participa muito de formações, a gente participa muito de jornadas pedagógicas e eu tenho um pouco de trauma, não sei se a palavra correta para utilizar é essa, de pessoas que pregam aquilo que não fazem, né? Então, o que eu estou tentar trazer para vocês hoje aqui é justamente mostrar um pouco da minha prática em si, mostrar para vocês o que eu faço, o que eu desenvolvo, mas, ao mesmo tempo, utilizando da teoria. Eu não consigo dissociar, vamos dizer assim, a teoria da prática. Então, eu gosto de estudar a teoria, e a partir da teoria, aí sim, eu ver como é que eu posso aplicar o que aqueles teóricos falam na prática. Eu vi que teve uma professora que me chamou muito a atenção, eu acho que o nome estava como Pró-Manu, acho que era esse, Pró-Manu, não sei, não lembro bem, e ela me chamou muito a atenção, ela fez alguns levantamentos importantes, tanto na palestra da manhã com o professor Lucas, como a que a gente estava assistindo agora com o professor René Silva, né, e ela me chamou muita atenção, ela puxou alguns temas de avaliação, de inteligências múltiplas, e isso me fez retratar um pouco de que forma é que a gente pode pegar o que a gente aprende na teoria, na prática, principalmente agora em tempo de pandemia, né? Então, antes de iniciar, eu queria fazer uma síntese do que a gente está vivendo desde o dia 17 de março de 2020, quando todas as aulas presenciais elas foram suspensas. Alguns municípios aqui de Sergipe, não sei da Bahia, já retornaram o ensino presencial da educação infantil de primeiro e segundo ano, porque o governo estadual aqui já autorizou. Não sei como é que a Bahia ela está funcionando, se já retornou ou não. Mas o que eu tenho percebido é que os professores ainda estão nervosos, os professores ainda estão com receio de retornar à sala de aula. A vacinação, ela só foi liberada para professor aqui no estado ainda a primeira dose, provavelmente aí na Bahia também, e a gente só está com segurança de retornar às aulas com a segunda dose. Mas a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: como estão nossas crianças? Como é que as nossas crianças estão em casa? Será que elas estão passando fome? Quantas crianças não só vão para a escola pública apenas, não só apenas, né? Elas vão para a escola pública para receber alimentação escolar, porque talvez é a única refeição que ela tem no dia. Quantas crianças, eu já vi um estudo, que podem, no momento, estar sendo abusadas sexualmente nas residências? Quantas crianças, a zona de escape dela era apenas a escola? O momento de interação dela com outras crianças era uma escola. E como estão os pais dos nossos alunos, né? Os pais dos nossos alunos que muitas das vezes têm a escola também como uma zona de escape, de poder descansar um pouco do filho, de poder deixar o filho numa creche para poder ir trabalhar, talvez tenha deixado até o trabalho para poder ficar com o filho em casa, porque infelizmente as escolas estão fechadas. Então, nós precisamos fazer um pouco um exame de reflexão, né, do que a gente está passando no momento, como as nossas crianças estão, os nossos pais estão, até como os nossos professores estão, emocionalmente falando, tanto tempo sem ter contato com seus alunos, tanto tempo sem, talvez, a escola trabalhar, e isso tem afetado o psicológico de todos nós, não é verdade? Mas eu creio, como o Lucas comentou também pela manhã, que provavelmente nós iremos retornar às nossas aulas, creio eu também que no próximo semestre, né, no ano 2022, creio eu que a gente volta presencialmente,
caso a gente retorne agora, a gente retorna talvez híbrido, escalonado, grupo A, grupo B, semana sim, semana não. E o importante é que o ensino ele não pare, né? O importante é que nós, quando estamos elaborando as nossas atividades para os nossos alunos, a gente pense da forma também que eles estão em casa, né? Eu tenho uma filha da educação infantil, uma filha com 3 anos de idade. Às vezes é uma atividade de colagem que a professora propôs. Aí eu penso, beleza, ótimo. É para colar o quê? Fazer bolinhas com papel amarelo para colar no pinquinho. Aí eu pergunto, eu não tenho um papel amarelo em casa. Eu tenho que sair da minha casa, tenho que me deslocar uma papelaria, eu tenho que comprar o papel, eu tenho que, para que eu possa propor atividade à minha filha. Aí eu pergunto a vocês, quantos pais da nossa escola pública talvez não tenham nem dinheiro para ir numa papelaria comprar? Não tenham fácil acesso de ir numa papelaria comprar aquele papel crepom amarelo para fazer atividade. Então, quando nós pensarmos nas atividades que nós estamos propondo, para que a gente mantenha essa relação com as famílias, a gente pense em atividades que seja possível a realização, tá? Então, a princípio, é impossível falar do currículo da educação infantil sem falar da BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular. E perceba que a Base Nacional Comum Curricular, ela é a lei maior, né? Ela não é o currículo em si, e ela está ali agregada, alinhada a outros fatores, como, por exemplo, o currículo da rede, a parte diversificada que talvez seja escolhida, o próprio currículo da escola. Então, eu fui pesquisar um pouco sobre Palmeiras, né, e percebi que Palmeiras é um município muito rico na parte turística. Não conheço o município, não conheço a Chapada, não conheço essa região aí. Inclusive, eu fiz até uma formação também com os professores de Chique Chique Bahia, também não conheço aquela região, e percebi que o município de Palmeiras, que eu estou a 550 quilômetros de distância, graças à tecnologia, né, que por mais que estejamos tão distantes fisicamente, mas atualmente estamos próximos, né, o que é que a gente pode estar trabalhando do próprio município nesse momento de pandemia com os nossos alunos de educação infantil? A Base Nacional Comum Curricular, ela não vai trazer isso. Alguns municípios do Brasil escolheram a parte diversificada da educação infantil. E não sei se, não perguntei à coordenadora se vocês escolheram, se vocês definiram. Aqui o município que eu trabalho definiu literatura infantil como parte diversificada. Eu não concordei, né, muito com a proposta, eu ainda não era coordenador na época, e que eu acho que o que a proposta da Base Nacional Comum Curricular traz para a educação infantil, ela já era suficiente para ser trabalhada. Eu não havia necessidade de eu escolher uma parte diversificada da educação infantil. Aí, a parte disso, né, a gente tem outro documento para tratar de currículo, né, expresso lá no 8º e 9º artigo, nas diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, né, que foi um momento importante para que a gente tenha aquela concepção do que é criança, a gente tenha a concepção do que é currículo, e a gente tenha quais são as definições mínimas que nós precisamos ter para trabalhar na educação infantil. Só que a educação infantil, que está lá, embasada na BNCC, ela não está tratando de pandemia. E o que precisa ser definido para se trabalhar na educação infantil em épocas de pandemia é o município de Palmeiras que vai definir. Eu vi que o professor René participou também da construção do currículo do município de vocês. E isso é muito importante. Por quê? Porque talvez tenha uma padroeira no município de Palmeiras que seja muito importante, que seja muito relevante de ser discutida na escola. A questão turística do município é relevante em Palmeiras e ela também precisa ser definida na escola. Talvez Palmeiras tenha uma questão muito cultural, também muito relevante e que precisa também ser discutida e apresentada na escola. E essa parte regional, essa parte local do município em si, ela não está contemplada na base. Daí onde é que vem o currículo estadual, que vai vir justamente com esse arcabouço de
questão cultural, regional, local do estado da Bahia, e em seguida virá o documento curricular referencial do município de Palmeiras, que pelo que eu entendi vocês já construíram, né? E que vai vir com a questão local do município. Só que a gente está num momento atípico, que é um momento de pandemia. Os professores da educação de Palmeiras já sentaram para discutir o que é relevante ou não para se trabalhar em tempos de pandemia na educação infantil. A gente não pode fugir da BNCC como documento maior, porque é lei. Eu até costumo dizer o seguinte, que lei, ela não se pede. Lei, ela nos obriga. Lei, ela nos obriga. Então, existe já um currículo definido na base comum curricular. E o documento que traz a educação infantil na base, o que é que contempla lá? Contempla quais são os conhecimentos mínimos essenciais que o meu aluno, que o meu estudante do município de Palmeiras precisa receber na fase de 0 a 3 anos, da creche, e na pré-escola, em 4 e 5 anos de idade. Essa palavra é essencial, ela é muito importante para a gente entender o que se trata na base, na BNCC. Porque o que vem lá é o mínimo, é a essência, é aquilo que eu, enquanto professor da educação infantil, preciso atender. O que vai vir além daquilo já é outra história, já é um acréscimo. Agora, o mínimo eu preciso atender. E esse mínimo ele está contemplado na base. A Bahia é terra de muito axé, terra de uma questão cultural, religiosa muito, muito, muito profunda, muito, muito rica. Ela com certeza não pode ficar separada desse documento curricular aí da Bahia, né, que é o estadual, e, consequentemente, vai ter alguns pontos que precisam ser tratados especificamente no município de Palmeiras, que nessa situação ela vai vir no currículo municipal criado por vocês, né? Então, existe uma organização na Base Nacional Comum Curricular, que tanto o currículo estadual como o municipal não pode fugir disso, que vai tratar dos direitos de aprendizagem da educação infantil, vão tratar dos campos de experiência, os objetivos de aprendizagem da educação infantil. Aqui no currículo do estado de Sergipe, eles ainda trazem uma orientação didática. No documento curricular de vocês, na página 84, se eu não estou enganado, que eu já olhei hoje, já li antes de preparar esse material de vocês, fui ler o documento curricular de vocês, na página 84, é uma parte, no currículo estadual ele é bem pequeno, a parte da educação infantil. Aqui em Sergipe, ele traz orientações didáticas para se trabalhar na educação infantil. Já no de vocês, no da Bahia, eles não trazem como orientação didática. Deixa eu lembrar aqui qual é a nomenclatura que eles trazem. Mas é semelhante à metodologia. Aqui, ó, orientações metodológicas. Então, ele traz o campo de experiência, que é espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, traz os códigos alfanumérico e traz as orientações metodológicas. Então, no próprio currículo baiano, ele já traz algumas sugestões metodológicas para que eu possa atender a cada objetivo de aprendizagem que estão aqui nesses códigos, tá? Só que a pergunta que eu lanço para vocês é a seguinte: todos esses códigos que chamamos de objetivos de aprendizagem da educação infantil, eles têm condições de serem trabalhados em época de pandemia? Se eles não têm, o que é que eu posso definir como prioridade enquanto professor para trabalhar na educação infantil em tempos de pandemia? Eu vejo muita discussão na educação infantil. Em que sentido? Quando a base ela foi aprovada, ela foi homologada e ela foi obrigada à aplicação nas escolas, eu fiz formação, eu acredito que umas 15 escolas no estado. E a pergunta que me faziam era a seguinte, e eu até concordava: Bruno, eu não estou vendo nada diferente do que aquilo a gente já fazia, né? De pela manhã eu até lancei 2 palavras novas que estão trazendo aí
Plano Nacional de Alfabetização, que é literacia e numeracia. O PNLD 2022 de Educação Infantil, provavelmente a CEMEC, eu acho que vocês chamam CEMEC aí, né? Aqui é SEDUC. A CEMEC de vocês aí já estão recebendo algumas propostas de livro didático para que vocês possam começar a analisar e vocês vão perceber que o livro da educação infantil, ele vai trazer essa palavra, literacia e numeracia. E as professoras... Oi? Desculpa te interromper, é porque você não está conseguindo ver lá também no chat, né? Isso, não vejo a apresentação. Então, a gente, esse ano, a gente fez até um compra de educação, de educação infantil, da todo o Brasil. Aí, para nossa surpresa, a gente soube agora que o ano que vem, que esse ano vai ter escolha da educação infantil para o ano que vem, né? Para o ano letivo 2022, que as escolas não recebiam ainda livros de educação infantil. Mas esse ano a gente conseguiu comprar agora, as escolas estão recebendo a partir de segunda-feira, né? Com um atrasozinho aí de um semestre, mas a gente conseguiu, graças a Deus, fazer a licitação e comprar, adquirir, né, a educação infantil, maternal, pré-escola, pré-1 e pré-2. Então, eu fico feliz, Polly, que eu não sabia que vocês tinham adquirido o livro da Editora Brasil, que são os livros que eu conheço, né? Porque eu já trabalhei com escolas fazendo... A gente adquiriu Mitanga. Tem professor querendo entrar aí, viu, Maquel? Eu já aceitei todos. Deixa eu ver se eu deixei de aceitar algum. Aceitei todos. Então, algum pediu agora. Eu, inclusive, fico feliz porque aqui no município, infelizmente, a gente não tem livro na educação infantil. Eu, inclusive, fiz um levantamento financeiro para perceber que o número de cópias que se gastava talvez seria mais desvantajoso do que a própria compra do livro didático, mas a gente não conseguiu e fiquei feliz também e surpreso, Paulo, quando a gente recebeu já algumas propostas de livro de algumas editoras aqui na Secretaria de Educação, para que a gente começasse a analisar. E essas duas palavras que eu falei já me chamaram a atenção, né? A literacia e a numeracia. E o engraçado é que quando... Eu estou falando sobre essas duas palavras porque são bem polêmicas, né? Porque entra uma questão política muito grande por trás. O nosso governo federal, ele desconsiderou todo aquele trabalho que foi realizado de 80, 90, da década de 80 e 90 até hoje, certo? De 1980 para cá, todo aquele trabalho de letramento realizado por Magda Soares, e ele preferiu desconsiderar todos esses estudos desses literários, vamos dizer assim, né, para tratar de uma nomenclatura que veio antes de 1980, porque literacia... ela vem de uma palavra de origem literácia, que vem do grego lá, que vem de Portugal. Aí ele desconsiderou todos os estudos, na verdade, eu creio que o Ministério da Educação, não sei, realizados de 1980 até hoje, para justamente utilizar um termo, né, que veio oriundo de Portugal. Então, a gente está ainda, estou estudando um pouco sobre isso para entender o que foi esse apagão histórico aí que foi retirado pelo governo atual, né, para que a gente possa passar, inclusive, para os professores, né, para que a gente possa entender quais são as propostas dos livros, né, que virão a partir de 2022 com o PNLD da educação infantil, né. Aí a gente entra aí, né, na concepção de educação de crianças, explicitado na BNCC, que rompe com dois modos de educação, né, quando a gente vê lá na BNCC a concepção de criança, ela rompe com aquela educação assistencialista, né, onde a gente só tinha a escola para educação infantil no passado como um local para que nós possamos deixar as nossas crianças e poder ir trabalhar. Isso era o contexto da educação infantil no passado. E a gente rompe outro modo de educação na educação infantil, que é o modo escolarizante, né, onde, deixa eu aceitar aqui, alguém está pedindo para entrar, a questão escolarizante, né, onde a escola, ela equivocadamente, ela pega aquelas práticas do ensino fundamental e querem colocar aqui na educação infantil. E aí onde está o principal problema. Eu vi que vocês estavam discutindo, inclusive com polêmica, com relação à avaliação, porque realmente a avaliação é muito polêmica, principalmente quando a gente fala em tempos de pandemia, né,
Como a gente avaliar o nosso aluno da educação infantil se o aluno está em casa? Eu não vejo outra forma de avaliar a educação infantil se não for através da observação. Nós avaliamos as nossas crianças através da observação. Só que nós a observamos em sala de aula. Só que agora ela está em casa, desenvolvendo atividades que são propostas por nós. Talvez alunos da educação infantil que vocês nunca viram, que vocês nem conheçam. E como avaliar? Né? E eu vi que estava sendo um pouco polêmico aí a questão sobre avaliação, e entra aquela questão dos conceitos A, B, C. Aqui a gente usa outra nomenclatura, não é conceito A, B, C. A gente já estuda em desenvolvimento, desenvolvido, em progressão, já é diferente do A, B, C. Enfim, como o Poli falou, o que importa não é o conceito que vai ser utilizado, nem o número de conceitos que serão utilizados. Mas é o que contexto, o que diz por trás daquele conceito, para que a gente possa, com responsabilidade, né, poder avaliar as nossas crianças, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo. E o engraçado é que o professor René falou algo bem interessante. Está na LDB, mostrando que nós devemos priorizar na avaliação os aspectos qualitativos do que os aspectos quantitativos. Isso quer me dizer que é bem melhor eu estar, a grosso modo, viu, gente, estar avaliando a minha criança por conceito do que estar avaliando minha criança por números, notas, com 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas a gente já vem por algo muito cultural, né? Como acho que foi a Poli mesmo que comentou sobre isso. Os nossos pais exigem que a gente diga qual foi a nota que ele tirou. Esperam até, às vezes, o boletim. Algumas escolas privadas aqui no município fazem boletim da educação infantil, mostrando como foi o desenvolvimento da criança ao longo daquela unidade, né? Mas a gente não pode querer trazer as práticas, talvez, entre aspas, errôneas do ensino fundamental, onde lá se trabalham muita nota, muito aspecto quantitativo, e querer trazer aquela prática para a educação infantil. Exemplo, o que é um aluno? Antigamente utilizava regular, bom, ótimo e excelente. Não sei se vocês já viram esses conceitos aí. Mas o que é bom? O que é regular? O que é ótimo? O que é excelente? É muito subjetivo. E eu já vi professor da educação infantil fazendo, sabe o quê? Bruno, regular é quando o aluno tira de 0 a 3. Bom é quando ele tira de 3 a 5. Ótimo é quando ele tira de 5 a 7. Excelente é quando ele está com 8 ou 10. De 8 a 10. Veja que prática escolarizante equivocada queremos trazer para a educação infantil. Pegar aquelas práticas de números, de quantidade do ensino fundamental, trazer para a educação infantil. É esse rompimento aí que a educação infantil traz na BNCC querendo quebrar. Né? Então, a gente precisa ver a nossa criança, sujeito de histórico de direitos, que brinca, que imagina, que fantasia, que deseja, que aprende, que observa, que experimenta, que narra, que questiona, constrói sentidos sobre a natureza e sobre a sociedade, produzindo cultura. Aí entra na nossa responsabilidade, né, querer tornar o nosso aluno, formá-lo, vamos dizer assim, para ser participante socialmente, para ser considerado um cidadão, e é responsabilidade nossa da educação infantil, isso, como todo mundo já sabe, que essa criança, ela passa por nossa mão, se apropriando dos saberes de 0 a 6 anos de idade, né? Aí entram alguns aspectos, né, que a gente não pode fugir da educação infantil. O que me chama mais atenção é que a educação infantil, ela não pode fugir desses dois grandes eixos, interações e brincadeiras. Falam-se muito em metodologias ativas. Eu não vejo um professor da educação infantil trabalhar de forma passiva. Eu não vejo. Porque a criança da educação infantil, o professor, a todo momento, ele está possibilitando que o aluno esteja produzindo. Só que a BNCC, ela traz esses dois grandes eixos aí, que é interações e brincadeiras.
Questão de concurso da educação infantil que sempre cai. O cuidar e o educar, eles são indissociáveis. É impossível o professor da educação infantil querer educá-lo, aquele aluno, sem deixar de cuidar. Então, eles andam juntos, o cuidado e o educar. E eu tenho algumas cenas que eu poderia retratar para vocês do meu dia a dia, que eu já vi, professor da educação infantil, turma de 3 anos de idade, fez xixi na roupa. Perdoe minha palavra. Tia, fiz xixi. E aí? Tem como uma professora deixar indissociável o cuidado ou educar? Isso eu estou falando o cuidar da forma mais grotesca possível. A partir do momento que eu estou limpando uma criança que fez xixi, que fez cocô na roupa, eu estou cuidando também dela, não apenas estou educando-a. Não é isso? Mas existe a forma de usar aquilo que está acontecendo para educar a criança. Por isso que o educar e o cuidar, eles não podem andar indissociáveis. Precisam andar juntos. E a criança como ser integral, né? Foi comentado até por Lucas pela manhã. Eu tenho que pensar a criança como um todo. A criança de forma física, psicológica, emocionalmente, fisicamente. Perceber que a criança, ela tem um mundo a ser vivenciado, né? E a criança, ela é capaz de distinguir muitas linguagens que são proporcionadas. E esses princípios aí, né, que está lá no artigo 7º do CNEI, que é as Diretrizes Curriculares Nacional da Educação Infantil, que são os princípios éticos, políticos e estéticos, tá? Então, ainda vem aí, no artigo 3º da DCNEI, algo importante que está falando sobre o desenvolvimento integral da criança, certo? Pensar a criança como um todo, tá lá de 0 a 5 anos de idade falando isso na DCNEI. É importante também que lá no DCNEI retrata que nós temos que tratar a nossa criança de forma que promova a equidade de oportunidade de acesso. Aí entra a polêmica da pandemia. Porque eu acredito que o público mais desesperado que teve quando chegou 17 de março de 2020 foi o da educação infantil. Nós nos perguntávamos como é que nós vamos trabalhar com uma criança de 3, 4, 5 anos de idade que estão em casa com os pais. Eu, da minha casa, se ela não tem um celular, se ela não tem um computador, se ela não tem internet boa, vimos pela manhã que a internet do Brasil é a pior da América Latina, então não é só a pior em Palmeiras, não é só a pior aqui no município que eu moro, é a pior no Brasil inteiro. A nossa internet realmente é de péssima qualidade. Como é que nós podemos promover a equidade da educação infantil em um tempo como esse? O que eu pensei como coordenador daqui no município foi o seguinte: o que nós não podemos deixar de enviar para a casa do aluno é pelo menos um caderno com algumas atividades. Foi a princípio que eu pensei. Por quê? Porque qualquer pai, independente da condição de vida dele, ele vai ter aquele material para poder desenvolver com seu filho em casa. Se ele não tiver celular, não tiver tecnologia, não tiver como... não tiver internet, não tiver um computador para poder ter a aula. Mas pelo menos um caderno de atividades ele vai ter. E a outra coisa que é importante, que nós estamos chegando agora no segundo ponto do nosso encontro, que é a relação com a família. Nós não podemos esquecer que é importantíssimo que nós desenvolvemos atividade com os nossos alunos que promova a interação com as famílias e que nós, enquanto rede municipal de ensino de Palmeiras, não percamos esse vínculo com eles. Só que as atividades que são desenvolvidas pelos professores, elas não podem, de forma alguma, fugir do que tem no currículo. Fugir dos direitos de aprendizagem, do conviver, do brincar, do explorar, do participar, do comunicar, do conhecer-se. E esses direitos de aprendizagem, eles estão intrinsecamente ligados a 4 áreas do conhecimento da educação infantil, que são as ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática. Alguns municípios chamam de natureza e sociedade, no lugar de ciências humanas. Mas, legalmente falando, é ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática.
E, além disso, nós precisamos articular esses direitos de aprendizagem com as áreas do conhecimento, que são as 4, como eu falei. Há linguagens, né? Falar de linguagem na educação infantil é eu propor atividades que o aluno possa se comunicar verbalmente, possa se comunicar através da música, possa se comunicar através da visão, possam se comunicar através do corpo. Falar de matemática é eu atribuir atividades não só de números, 0, 1, 2, 3, 4, subtração, não. Que eu possa promover atividades, principalmente brincadeiras, nesse tempo que nós estamos vivendo, práticas onde o aluno, através do corpo, ele possa desenvolver a noção de espaço, a noção de medidas, ele possa, sim, contar, ele possa, sim, trabalhar gêneros textuais. As ciências humanas, que também não podem deixar de trabalhar nas nossas atividades, né? A gente trabalha muito com ciências humanas, principalmente com aqueles conhecimentos, para que o aluno possa se conhecer, possa conhecer o outro, possa conhecer a sua própria identidade, a sua própria família, o local onde ele vive, o que tem ao entorno dele, certo? E a ciência da natureza me faz lembrar do Morro Pai Inácio, da Cachoeira da Fumaça que vocês têm aí, né, no município de Palmeiras. Quanta coisa bonita vocês podem trabalhar, né, dentro de ciências da natureza. Agora, dentro das atividades. Então, eu vou trazer aqui algumas propostas de experiências e vivências minhas, né, articuladas com interações e brincadeiras, certo? Dentro de cada campo de experiência, que são os 5 campos, o eu, o outro e o nós, corpo, gesto e movimento, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Esses campos que estão na BNCC como um documento maior, estão dentro do currículo baiano e provavelmente deve estar no currículo do município de Palmeiras. Que quando a gente concluir aqui, eu até queria que a Poli me falasse um pouco da experiência de construir, né, o currículo de vocês, aí da educação infantil, caso tenham construído. E lembrando que... Construiu. Quem vai poder falar melhor é a Elisete. Ela está bem aí. Perfeito. E, além disso, as atividades, elas não podem fugir dos objetivos de aprendizagem. Então, o que eu quero deixar muito claro para vocês nesse momento, pessoal, é que vocês estão enviando atividades para serem desenvolvidas com os alunos de vocês. Ótimo. Alguns estão fazendo. Eu vi professor falando no chat, na palestra que a gente estava anteriormente, que quando o aluno não dá retorno nenhum, eu vi N experiências, isso não é novidade no Brasil inteiro, não, tá? Não é novidade mais para ninguém. A gente sabe realmente que tem alunos que não estão fazendo nada. E nós, enquanto rede, que precisamos pensar o que fazer com ele. Mas as atividades que nós estamos propondo, elas não podem fugir do currículo. Elas não podem fugir dos objetivos de aprendizagem. Quando eu coloco o meu aluno para contar grão de feijão em casa, com o pai dele, qual o objetivo de aprendizagem que eu estou querendo atender? Qual o campo de experiência que eu estou trabalhando? Aí vem uma interrogação. Todo encontro que eu faço com o professor me perguntam, mas, Bruno, na atividade que eu propor ao meu aluno, eu preciso colocar campo de experiência, o eu, o outro e nós? Campo de experiência, corpo, gesto e movimento? Eu digo não. Não acho necessário, mas também não vejo erro. Por que eu não acho necessário? Porque quem tem que saber o campo de experiência que quer atender e quem precisa saber qual é o objetivo de aprendizagem que está sendo trabalhado naquela atividade é o professor, não é o aluno. Então, para que você colocar numa atividade corpo, gesto e movimento para o pai ler em casa? Talvez até lendo para o próprio filho. O pai não sabe pior o filho. Não há necessidade. Agora, no seu planejamento, no seu relatório, não sei a forma que vocês estão trabalhando aí, aqui a gente ainda trabalha com planejamento, precisa estar contemplado. Dentro do currículo, eu estou trabalhando nas minhas atividades, tais campos de experiência, tais objetivos de aprendizagem. O processo metodológico que eu estou utilizando é esse. O planejamento, ele não mudou. A diferença é que hoje nós estamos com maneiras diferentes de nos aproximar do aluno, seja com um caderno de atividade, seja através do WhatsApp, seja através da gravação de um vídeo.
eu tenho visto professor de escola pública fazerem vídeos perfeitos com apenas um celular de casa. Tenho visto professores interagindo com alunos de educação infantil por videoconferência. Ah, mas o meu município, a internet não é boa, os meus alunos não têm. Gente, façam aquilo que vocês conseguem fazer. Se o município de vocês só tem como realizar com seus alunos um caderno de atividade, ótimo, mas não deixe de realizar. Não vamos perder o nosso vínculo com esse aluno. Não vamos perder a aproximação com as famílias desses alunos. Ah, é dia de pegar o caderno de atividade. Não deixe a escola morrer. Não deixe a escola morrer. As datas comemorativas da educação infantil, elas não podem acabar, gente. É São João, se caracterize. Receba o pai do seu aluno, ou até mesmo o seu aluno da educação infantil, com traje junino, com a sanfona na porta da escola. Ah, vai fazer um drive-thru? Receba o seu aluno da melhor forma possível. O aluno, ele não pode esquecer que a escola existe. Nós estamos há 1 ano e 4 meses, praticamente, eu acho, sem aula, eu acho que sou péssimo em conta, mas 1 ano e 4 meses sem aula, sem esse aluno ir para a escola. Talvez aluno que se matriculou na creche e ele nunca na escola entrou, mas ele sabe o que é tia. O pai dele diz em casa que aquelas atividades foram enviadas pela escola. O pai diz ao aluno, e a criança acredita que um dia ele vai ter contato com aquela professora. Então, o que eu quero deixar bem claro para vocês é isso, que as atividades desenvolvidas, elas não fujam do currículo, elas não fujam dos campos de experiência, dos direitos de aprendizagem e dos objetivos de aprendizagem da educação infantil. Não é eu fazer uma atividade porque eu acho que aquela atividade é boa. É eu fazer aquela atividade sabendo que eu tenho um currículo a cumprir, mesmo em tempo de pandemia. E quem vai definir o que vai ser trabalhado serão vocês. Isso que será trabalhado como prioridade. É isso que eu vou colocar na educação infantil. É isso que eu vou enviar como atividade. Tá bom? Espero que eu tenha sido um pouco claro nessa parte, vamos dizer assim, um pouco teórica, né? Que a gente precisava para a gente começar agora com as experiências e vivências, né? Que eu vou trazer para vocês minhas, né? Que estou compartilhando. Espero que vocês já estejam fazendo assim. Se estiverem fazendo diferente, me falem no final. Eu gostaria também de aprender com vocês, tá bom? Mas aí eu quero mostrar para vocês que atividades simples, elas poderão ser desenvolvidas, tá? Sem fugir o currículo, tá bom? Então, veja só. É só um minutinho para eu tentar ligar aqui a lâmpada, que eu tô achando que tá escuro para vocês. 30 segundos. Eu acho que agora ficou melhor. Então, a primeira prática que eu estou trazendo para vocês aí é a torre de copos, torre de vasos, não sei como a gente pode chamar aí. Então, é um desafio que pode ser proposto com as famílias e os alunos, lógico, que exige planejamento, exige foco, exige resiliência. A gente já viu falar sobre resiliência hoje, inclusive eu quero até parabenizar o município pelas temáticas que foram trabalhadas, né, currículo, avaliação, práticas e coordenação motora. Então, foi uma atividade que eu desenvolvi com a minha filha, onde o objetivo, minha filha, eu acredito que tinha ano passado, 2 anos e meio, mais ou menos, quando eu desenvolvi com ela.
certo? O objetivo dela era a gente pegar todos os vasos e ir empilhando o máximo possível, na altura possível, que a gente pudesse. Os vasos precisam ser colocados pela criança, e com isso eu estou trabalhando 2 campos de experiência. Eu estou trabalhando corpo, gesto e movimento, eu estou trabalhando o eu, outro e o nós, por causa da interação que está tendo entre o pai e o filho, tá? E a gente fez isso aqui em casa, a mãe que tirou a foto, foi uma festa, e vaso dava certo, e a torre caía, e até a gente chegar até o teto da casa, não sei se dá para vocês perceberem aqui, que aqui está o lustre, ó. Deixa eu pegar o laser aqui. Aqui está o lustre, e aqui em cima está o ar-condicionado. Veja que está bem alto, tá? Quase topando no teto aí. O que a gente tinha em casa de vaso, a gente colocou para poder empilhar, né? E fazer essa torre aí. É uma prática que também pode ser proposta por vocês, para os alunos desenvolverem em casa. Essa prática aí que eu desenvolvi é para ampliar as experiências sensoriais, expressivas e corporais a partir de sensações provocadas pelo material. Trabalha a coordenação motora a partir da manipulação do macarrão e dos utensílios como bacia e colheres, interação e socialização com o grupo. Está trabalhando aí o campo de experiência corpo, gesto e movimento. Então, eu peguei uma caixa de leite, forrei ela, coloquei o nome da minha filha, peguei 4 palitos de churrasco, tá? Comprei aquele macarrão de sopa, não sei como é que chama, parece uma argolazinha, e o objetivo da minha filha era ela colocar um a um o macarrão dentro desse, colocando nesse palito de churrasco, até ela preencher os 4 palitos, certo? Também estou trabalhando um campo de experiência aí. E uma festa, né? Cada macarrãozinho desse que colocava era festejado. Eu queria ter comprado aquele Flux, não sei se vocês conhecem, que é um cereal coloridozinho. Ele é um cereal bem colorido, então eu queria estar trabalhando também cores. Mas eu não encontrei para comprar aqui no município, acabei comprando macarrão e trabalhou mais a coordenação motora. Mas eu poderia também estar trabalhando traços, sons, cores e formas, se eu tivesse encontrado esse Flux, acho que é assim que pronuncia, né, para estar trabalhando com a minha filha, tá? Foi ótimo também esse dia. Essa daí, eu trabalhei 2 campos de experiência. Eu trabalhei o eu, outro e o nós, trabalhei traços, sons, cores e formas. Então, a gente utiliza muito na educação o espelho, né, na educação infantil, para que a criança construa, né, a sua própria identidade. Então, eu peguei no piso da minha casa, né, fiz alguns desenhos, só que esses desenhos, eles eram apenas pela metade. Não olhe os meus desenhos, que são horríveis, tá? Mas eu fiz com pincel piloto mesmo, vermelho, verde, azul, preto. Trabalhei essas 4 cores, né? E azul. E a criança, ela pega o espelho e ela coloca ao lado da imagem para ela formar a imagem completa, tá? Então, eu trabalhei isso para que ela possa começar a reconhecer a imagem, as características físicas, né, que integram a uma pessoa, tá? Essa prática aí foi a da pescaria, né, eu chamo de pescaria. Eu peguei um vaso com água e pedi para que a minha filha, ela pegasse uma colher e ela pescasse grão de feijão, grão por grão, e tirasse de um recipiente e colocasse em outro, né? A atividade trabalha a coordenação motora fina, né? Além de ser um momento muito divertido e de aprendizado. Campo de experiência trabalhado, corpo, gesto e movimento. Essa atividade aqui, a mãe quase me matava, né? Porque eu peguei as tapaué tudo do armário, né? Tirei a tampa de todas e pedi para que a minha filha, ela tentasse fechar todos os vasos. Então, aí eu estou trabalhando a percepção de espaço, trabalhei traços, sons, cores e formas, porque tem vários vasos de várias colorações, né? Trabalhei quantidade, relações e transformações, que é outro campo de experiência, porque a gente começou a contar quantas tampas tinham para saber se relacionava com o número de vasos que estavam distribuídos no chão. Foi mais uma prática aí realizada. Essa prática aí foi uma das mais engraçadas, né? A gente trabalhou corpo, gesto e movimento, trabalhou eu, o outro e o nós, e qual é o material? Eu peguei uma bacia vazia, peguei brinquedos dela mesmo que tinha em casa,
e peço para que ela fique deitada no chão. Eu coloco o brinquedo entre as pernas dela e ela tenta colocar de costas e deitada com os pés o brinquedo na bacia que está atrás dela, certo? Desenvolve também a habilidade motora, agilidade e também o momento da criança se divertir. Lembro que a temática nossa hoje são práticas e relações com as famílias, tá? Então, eu não estou trazendo para vocês atividades que é para ser desenvolvida com um professor em sala de aula com um aluno, mas que os pais, as famílias, possam desenvolver com os seus filhos, que são os nossos estudantes, mas pensando alinhado ao currículo, trabalhando os campos de experiências, tá bom? Essa daqui foi um circuito que eu fiz na minha casa, né? Eu peguei, comprei papel crepom, cortei ele assim, mais ou menos com a largura de 4 dedos, e fiz o circuito. Comecei a cruzar de um lado para o outro, né? De um lado aí está o sofá, que não está mostrando, e do outro está o rack da sala, né? E comecei a cruzar esse papel crepom rosa e azul aí, e o objetivo era que eles pegassem, passassem por esses obstáculos, vamos chamar assim, e levassem os brinquedos deles de um lado para o outro, sem romper, sem quebrar os obstáculos que vinham aí nesse circuito. Trabalhei corpo, gesto e movimento, trabalhei o eu, outro, nós, tá? Outra prática que já vi muito professor, deixa eu tirar aqui o laser, peraí, aqui, vai abrir um vídeo, peraí. É a amarelinha, né? Já vi muita escola passando isso. A amarelinha, gente, é uma atividade que trabalha muitos campos de experiências, inclusive todos, né? Essa foi uma aluna daqui do meu município, tá bom? Então, a gente propôs a amarelinha para trabalhar cor, número, movimento, figuras geométricas, socialização da criança com as famílias e a musicalização. Quem já brincou de uma amarelinha sabe que existem algumas músicas que podem ser cantadas, né? Se eu estou trabalhando musicalização, eu estou trabalhando escuta, fala, pensamento, imaginação. Se eu estou colocando a minha criança para se socializar com seus pais, eu estou trabalhando o eu, outro e o nós. Se eu estou trabalhando figuras geométricas, vocês percebam que os numerais, eles estão dentro de retângulos. Eu estou trabalhando traços, sons, cores e formas. Estou colocando a menina para pular. A criança está pulando, estou trabalhando movimento. Corpo, gesto e movimento. Não existe amarelinha sem números. Estou trabalhando espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. E eu posso estar trabalhando cores, certo? Porque percebam que existem algumas bolinhas que precisam ser levadas de um prato para outro. Nessa situação, também estou trabalhando cor, estou trabalhando traços, sons, cores e formas. Então, perceba que é uma brincadeira simples, que pode ser desenvolvida em casa, com as crianças e as famílias, com custo zero, tá? E estou trabalhando os 5 campos de experiência. E outra, lembre do eixo estruturante da BNCC, que é interações e brincadeiras. Lembre que um direito de aprendizagem da educação infantil é brincar. Estou colocando a criança para brincar. Mas não podemos esquecer que cada brincadeira, ela precisa ter um cunho pedagógico por trás. Ela precisa ter um objetivo de aprendizagem para ser trabalhado. E isso quem tem que saber somos nós. Tá? Aí eu pergunto para vocês. Eu falei com a Poli, acho que foi a Elisete que me disse que estava enviando atividades também. O que está sendo trabalhado nesse caderno de vocês? Esse caderno está seguindo o currículo? Estão sendo propostas atividades de interação com as famílias? Tem alguma atividade lúdica? Está atendendo aos campos de experiência? Quando você está planejando a atividade que você vai enviar para casa, você está vendo se aquela atividade atende o direito de aprendizagem? A leitura, a literatura infantil, aqueles contos, eles estão sendo induzidos as famílias a lerem para os seus filhos? São questionamentos que eu não conheço a realidade de vocês. Só para que vocês possam refletir, a partir de tudo aquilo que eu trouxe agora, se realmente está sendo trabalhado o currículo. Tá bom? Aí, essa é uma experiência aqui minha, tá? Nós estamos trabalhando aqui com caderno de atividades,
tá? E a gente está chamando Estudo em Casa Umbaúba, né? São as capas dos cadernos de atividades que a gente está enviando. A primeiro caderno, a gente está trabalhando, homenageando contos infantis, para que a literatura infantil não deixe de ser trabalhada em casa, tá? Todas as atividades que nós estamos enviando para os nossos alunos, elas são embasadas em um tema. Então, o caderno 1 foi 3 porquinhos. Então, eu trabalhei o que você pensar de tudo envolvendo 3 porquinhos. Trabalhei número, trabalhei moradia, trabalhei noção de espaço, trabalhei dentro e fora, trabalhei figuras geométricas, só utilizando temática 3 porquinhos, tá? Quem quiser também pode falar comigo, eu até envio algum caderno desse, caso tenha curiosidade de ver quais são as atividades propostas. O segundo caderno, Galinha Ruiva, outro conto infantil. Terceiro caderno, Ariel, já está em elaboração, em confecção. Quarto caderno, nós vamos fazer sobre caixinhos dourados. Então, cada caderno que nós estamos enviando às famílias, nós estamos enviando com uma proposta de algum conto infantil. Trabalhando sequência didática, nenhuma atividade pode deixar de se relacionar ao tema do conto, seja ela qual for. Então, se você passar por 25 páginas do caderno, todas as 25 páginas, você vai encontrar porquinho, você vai encontrar galinha, você vai encontrar Ariel, tá bom? Aí eu trouxe uma proposta de atividade dentro do caderno, para vocês entenderem qual é a proposta que nós estamos trabalhando. Essa é uma atividade lúdica. Se é uma atividade lúdica para ser desenvolvida com as famílias, a gente precisa dizer quais são os materiais que estão sendo utilizados, como é que ela deve ser feita. Porque precisa ser muito explicativo. Não é todo pai que tem um WhatsApp para o professor dizer, olhe, hoje nós vamos fazer atividade lúdica. Amanhã, na verdade, você já deixa separado tais materiais para que a gente possa desenvolver. Não é assim que funciona para todo mundo. Então, a gente precisa ser muito claro nas atividades que a gente está enviando. O que é que deve ser feito? Aí, essa atividade está dizendo aí quais são os materiais, né? Era para a criança construir a casa dos 3 porquinhos. A gente enviou as 3 casas. Aí, ele colocou em uma casa palito de fósforo, a outra ele colocou para simular a palha, outra para simular o tijolo, outra para simular a madeira. Professor, Maquel, o pai vai ter em casa palito de fósforo de churrasco para enviar? Não sei. Não sabe, professora? Coloque no pacote de atividade. Se você quer que sua criança faça, você já coloca no bloco de atividades o material que ela vai precisar utilizar. O pai não tem desculpa de não fazer. Aí, depois, eu pedi, em outra atividade, para eles cortarem os 3 porquinhos e o lobo mau e pintarem, darem colorido a esses animais aí. Aí, assim, eles fizeram. Peguei os 3 porquinhos e o lobo mau, os pais iriam cortar, a criança iria colorir, ia colocar num palito de churrasco e iria ficar semelhante a esse aí da imagem. E, por fim, o que era que aconteceu? Tá aí agora o sítio dos 3 porquinhos, o local, a fazenda onde os 3 porquinhos moram, o lobo mau pronto, as 3 casas confeccionadas pelas crianças. Colada, trabalhei colagem, trabalhei percepção de cores, trabalhei a arte em si, né? Porque eu estou colocando a criança para pintar. E, por fim, eu ainda peço para a criança recontar a história dos 3 porquinhos. Espero que o áudio saia. Vamos ouvir só 30 segundos essa criança apresentando. Tudo confeccionado por ela. Porquinhos e lobo mau, colorido pela aluna. O que está colando, representando a casa de palha, de madeira e de tijolos dos 3 porquinhos também pela criança. Por fim, ela montou o cenário e agora a criança, ela vai contar a história. Era uma vez 3 porquinhos que moravam na casa da mãe. Um belo dia eles resolveram sair para poder encontrar uma nova casa para morar. Então, eles foram. Um construiu a casa de palha, outro construiu a casa de madeira e outro construiu a casa de tijolo. Pronto. Essa aluna é uma aluna nossa aqui da rede municipal, ela tem 5 anos de idade, tá bom? Então, as atividades que nós estamos propondo no caderno, além de atividades que atendem o currículo em si, elas também são enviadas atividades lúdicas, como essa que vocês podem ver, e também a gente envia o conto infantil resumido,
para que também os pais, se tiverem condições, poderem ler para as crianças. Ah, os pais não sabem ler. Gente, a gente não tem que pensar dessa forma. A gente tem que oportunizar, né, a criança que ela tem acesso, tá? Porque a gente sabe que isso também acontece no presencial. Como é que os pais ajudam os filhos nas atividades quando a gente envia do presencial, se ele não sabe ler? Não acontece só isso no remoto, né? Quando tem tecnologia para que o professor possa auxiliar, ótimo. E, por fim, tem essa mensagem aí de Mário Sérgio Cortella, que eu sou fã, né? Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu acho que é uma frase que combina muito com o momento que estamos vivendo, né? Nós não temos condições de estar fazendo melhor no momento, mas que a gente possa fazer e que no futuro a gente consiga fazer melhor, tá? Espero que tenha atendido as expectativas de vocês, tá? O que eu quis tentar passar foi um pouco do que eu tenho desenvolvido, né? Que se equiparasse à temática, a proposta por vocês. Aí tá minhas redes sociais, certo? Sou bem aberto à conversa. Podem me adicionar no Instagram, no Facebook, falar comigo no WhatsApp. Esse é meu número, tá? DDD é 79, tá aí meu e-mail. E qualquer disponibilização de material, troca de experiência, se quiser bater um papo comigo, sempre é muito bom, tá? No mais, eu agradeço a oportunidade. Deixe franqueado aí o áudio para quem quiser falar. Maquel, eu quero pedir que o pessoal abra as câmeras para poder a gente fazer uma selfie, né? Tirar uma selfie, tirar um print, uma selfie, viu? Fazer um print aí de todo mundo. 31 pessoas participando, que maravilha, hein? Para você que me disse que só eram 15 professores, tá vendo? Né? 16, uma 30 aí. Pois é. Veja aí, vamos abrir as câmeras, gente, para fazer um print. Zé, você está com o computador ligado? Pode fazer o print aí da tela? Faço sim. Vamos, gente, abrir as câmeras, por favor. E, Maquel, desde já, muito obrigada. Enquanto aí, isso, eu estou olhando as mensagens de vocês, não tira foto. Eu acho que você trouxe, né, boas considerações, bons exemplos aí da prática da educação infantil, que é o que mais a gente fica preocupado, né, como fazer essa educação chegar em casa, na educação infantil, né, como trabalhar com as meninas em casa, já que eles não têm, ainda não leem, né, e aí acaba ficando tudo para o pai, aí o pai queixa que está indo na atividade, ou às vezes não vai também, então assim, eu acho que foi bem interessante você trazer essas experiências, né, da educação infantil, como é que ela acontece, né, nesse ensino remoto. Bem bacana mesmo. Tirou a foto, Sete? Tirei. Jesus. Sai com a boca aberta, provavelmente, né, Sete? Que tirei Alguém quer fazer alguma consideração, gente? Quer abrir o áudio, falar alguma coisa? Fica à vontade, viu? Aqui, pelo menos, a interação é melhor, né? Porque no YouTube todo mundo fica escondidinho. Professor, eu sou Joyce, Oi, coordenadora de algumas escolas multisseriadas do município de Palmeiras. Eu queria, primeiramente, parabenizar, né? E, em segundo, eu acho que por trás desse profissional que você aparenta ser uma pessoa muito sensível. Eu acho que essa sensibilidade faz parte, um conteúdo, é um dos conteúdos principais para que o professor tenha uma boa prática. Esse amor, esse zelo pelo que faz. Porque nós não temos uma varinha de condão onde nós tiramos estratégias ou algumas orientações para que nós possamos fazer boas aulas. Eu acho que a gente fundamentada no documento que a gente tem, que é o currículo, né, do município, mas a vontade, o amor, o cuidado, a gente tem condições, sim, de fazer belas aulas como você fez. Parabéns. Ô, Joyce, obrigado mesmo. É fazer tudo, né, com amor. Eu gosto muito de fazer com amor. Existe uma diferença de você fazer com amor e você fazer por amor, né? Eu mesmo gosto de fazer com amor. Quem entende do português sabe o que eu estou falando, né? E educação
sem amor, principalmente na educação infantil, é muito difícil de acontecer, né? E quero ter acesso ao, se possível, ao currículo do município de vocês. Estou curioso. Ô, professor, Vamos parabéns. mandar. Eu fiquei assim encantada com sua fala, com os trabalhos, fiquei muito encantada. E teve uma parte que eu lembrei muito de Joyce, quando trabalhei com Joyce, que ela faz com amor, por amor, e ela é maravilhosa. E você está de parabéns. Obrigado. Deixa eu olhar aqui o chat rapidinho, Boa tarde, porque a gente professor. está apresentando, a gente não consegue ler. Pode falar, Rogério. Boa tarde, professor. Meu nome é Rogério, né? Apesar de não atuar na educação infantil, sou professor de 5º ano e também atuo no Fundamental 2 e eu quero dizer que eu fiquei encantado com o seu trabalho. Parabéns mesmo. Fiquei curioso, né? Quando se quer educação infantil, gosto sempre de estar aprendendo e foi, assim, maravilhosa a sua palestra. Parabéns pelo trabalho. Tá, obrigado, Rogério. Espero que eu conheça o município de vocês presencialmente, porque eu acho lindo tudo que eu vi em imagens. Morro de vontade de ir na Chapada, nunca fui, né? E espero que a gente um dia consiga esse encontro Venha com o Lucas. Que bom, Polly, que vocês estão com o livro da Editora Brasil, então tem como cobrar mais momentos como esse do Lucas. Isso, vamos cobrar. E você vem. E eu vou sim, eu viajo com o maior prazer esses 550 quilômetros, mas eu vou passar o fim de semana, tem que ser numa sexta, vou passar o final de semana conhecendo aí os pontos turísticos daí. Professor, Oi, boa Guacira. tarde. Boa tarde. Sou Guacira. E eu estou começando agora no infantil. E estou assim encantada, porque para mim foi tão difícil, né? Porque eu sempre ensinei Fundamental 2. E aí eu comecei agora com infantil. E assim, eu estou encantada. E eu queria muito o seu WhatsApp, eu queria o seu Instagram, porque eu estou curiosa. E eu quero aprender muito com você. Estou assim, impressionada. Gratidão mesmo por esse momento agora. E gratidão à Secretaria de Educação também por esse momento maravilhoso. Muito obrigada. Então, já coloquei meu zap aí no chat, certo? Eu coloquei meu Instagram também, @MaquelBruno. Amo os rios, amo os TikTok, faço muito TikTok com minha família, certo? É 79 o DDD, Rilza. Desculpa, eu não coloquei. E pode me adicionar lá, me diga quem é, de onde é, que eu vou ter o maior prazer em aceitar, tá bom? E a gente pode bater um papo sem dúvidas. Oi, Graça. Oi, Graça. Hoje foi muito bom. A palestra foi muito boa e a Secretaria da Educação está de parabéns hoje pelo cuidado com a educação infantil, que é tão importante, né? A gente tem tanto amor por esse segmento e hoje foi um dia muito maravilhoso. Desde pela manhã, foi muito bom com o Lucas e agora você fechou o dia maravilhoso. Que bom, Graça. Eu estou vendo aqui o comentário de Rosângela, falando que Elisete, Rilza e Zeneide são maravilhosas no que fazem. Aqui no Capão. Gente, vocês me digam o que é Capão. Porque quando eu recebi o número de Elisete enviado por Polly, aí Polly colocou assim, Elisete Capão na agenda dela. Eu disse, minha gente, por que o nome dela é Elisete Capão? Será que é porque ela tem Capão? É o sobrenome dela. Porque aqui, onde eu moro, Capão é uma ave. Repare que situação eu fiquei. Aí fiquei curioso, Capão é o quê, gente? Pelo amor de Deus. É um ponto turístico, é? É um distrito, na verdade o nome é Caeté-Açu, mas todo mundo conhece como Capão, Vale do Capão. Se você colocar no Google Vale do Capão, você vai ver várias capoeiras. Você mora no Vale do Capão, é isso? Isso. É tipo um povoado, então. Entendi. Então você é agraciada morando próximo à cachoeira, né?
Na Exatamente. verdade, É a lá o maior distrito queda do chama Brasil é a Caeté-Açu. Cachoeira da Fumaça, não é isso? É, Isso. o nome lá, na verdade, é Caeté-Açu. Só que lá, como acho que a questão do capão era a vegetação, era é um tipo de humano, né, Zé? Mais ou menos, eu não sei explicar o que é o capão, que eles falam, A né? rua aqui é pela vegetação. Vegetação. Mas o nome mesmo é Caeté-Açu. Entendi. Eu sei que quando eu recebi pólipo, disse Elisete Capão. Bem, não vou perguntar porque é Capão, não, mas E é muito interessante você contar essa história, porque tem um município aqui próximo, que é Ibicoara, que também tem um capão. E lá é por um outro sentido, que não é uma ave como o seu, não é vegetação, que é capão de bicho capado. entendi. Que era um lugar onde se fazia, as pessoas levavam que tinha uma pessoa que fazia isso, aí o nome desse lugar ficou assim. Ótimo. Então, aqui Capão é uma ave, inclusive o pirão de Capão é maravilhoso, certo? Aí eu disse, meu Deus, por que Capão? Fiquei curioso, bem, mas já foi respondido, Poli. Naquel, eu quero agradecer, né, em nome de todas nós. Posso falar bem no feminino, porque a gente não tem nenhum professor na educação infantil aqui. Os que estão aqui são agregados, são queridos. E, assim, dizer que a gente foi muito boa essa conversa com você. Ela dialoga muito com o que a gente está pensando, com o que a gente pensou sobre o currículo, né? Aqui a gente não pegou parte diversificada por acreditar que já dá conta o que está na BNCC, que não precisávamos agregar mais nada, né? Que tudo está interligado, né? Quando a gente tem como os eixos da educação infantil a interação e o brincar, você pode colocar muitas coisas dentro desse pacote, que não precisa ficar criando mais. Então, a gente não criou parte diversificada, não. Perfeito. Perfeito. E eu concordo, tá, Elisete, de não ter criado. Porque no popular é um tiro no pé. Eu, primeiro, particularmente, que já li a BNCC de frente para trás, de trás para frente, a educação infantil, principalmente, sei que todos os objetivos de aprendizagem que são votados para escuta, fala, pensamento e imaginação, por exemplo, eles trabalham muito a literatura infantil. Aí eu acho desnecessário, por exemplo, eu criar um novo, não sei nem se eu posso falar de componente, um novo campo de experiência para a educação infantil, porque quem lê e entende cada objetivo, vê que tudo já está sendo atendido ali, né? Então, achei interessante da parte de vocês, muito plausível não ter escolhido parte diversificada, eu também acho desnecessário, e eu aqui estou com um problema seríssimo, porque agora eu preciso criar o currículo de literatura infantil. E quando eu vou trabalhar o currículo de literatura infantil, eu vou ter que criar códigos, eu vou ter que criar objetivos de aprendizagem para trabalhar a literatura infantil, porque o professor de educação infantil hoje me pergunta, o que é que eu vou trabalhar em literatura infantil? Aí sabe o que eu respondo? O que vocês sempre trabalharam. Qual semana na sala de aula que vocês passaram e vocês não trabalharam um conto, por exemplo? Qual? Nunca. Então, vocês nunca deixaram de trabalhar literatura infantil. Aí, para que eu ter colocado algo, vamos dizer assim, obrigando o professor a trabalhar literatura infantil, se ele já vinha trabalhando a vida inteira, né? Inclusive, quando a BNCC veio, eu sempre disse, eu acho que foi Graciela ou foi Guacira que falou que era professora do 6º ao 9º. Dificuldade de aplicar a BNCC é professor dos anos finais. Professor da educação infantil não tem dificuldade de trabalhar metodologia ativa, porque é o povo mais criativo que eu já conheci na face da terra. Agora, de 6º ao 9º ano, que são professores que, na maioria das vezes, não estão acostumados a entrar na sala de aula planejando. O professor da educação infantil já planeja por si só. Ele não tem como ficar com um aluno trabalhando de 8 da manhã até meio-dia, 4 horas por dia, a todo momento com aquele aluno da educação infantil, se ele não estiver colocando um aluno a todo momento estar ativo no processo. Mas o professor de 6º ao 9º ano, não. Ele já estava mais acomodado, e a BNCC ela veio dar um empurrão, vamos dizer assim, naquele professor do 6º ao 9º ano, obrigando ele a planejar,
obrigando a ele a seguir metodologias mais ativas, seja cultura maker, seja rotação por estação, seja aula invertida, sala de aula invertida, qualquer metodologia ativa que exista, e ele não estava acostumado a isso. Falo com propriedade porque eu sou professor de ciências do 6º ao 9º ano do Fundamental, e sei que os meus colegas, inclusive eu, tenho muita dificuldade de trabalhar metodologia ativa em sala de aula. E depois que a BNCC veio, porque eu ganho dinheiro mostrando aquilo que eu faço. Se eu abrir meu Instagram para vocês agora, eu consigo mostrar inúmeras práticas minhas de sala de aula. Além do meu mundo fitness, além dos meus vídeos que eu gosto de postar. Meu Instagram é bem recheado disso tudo. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu trabalho diretamente com o professor. É aquela história. Pregar aquilo que se faz. Então, eu não consigo falar para vocês de metodologia ativa, dizer que a educação infantil é impossível não trabalhar dessa forma, se eu não estou trabalhando. Aí eu pego hoje, faço formação de professor, na maioria das vezes, gente. Sinceramente, abro o meu Instagram e mostro aquilo que eu faço, aquilo que eu trabalho. E eu não entro mais na sala de aula hoje sem planejar. Não entro. Me senti na obrigação, enquanto profissional, porque eu trabalho muito com formação de professor, além do que é impossível do 6º ao 9º ano estar trabalhando hoje sem se planejar, porque é um novo modo de aula, é uma nova forma de pensar a aula, colocando o aluno ativamente no processo a todo momento. E a gente, infelizmente, estávamos acostumados e acomodados com o quadro e o giz. O giz foi longe, né, gente? O quadro e o pincel. Tá bom? Professor, quero aqui Oi. parabenizar sua pauta de hoje e dizer que foi muito riquíssima, né? E está de parabéns. E dizer que surpresas acontecem quando menos esperamos. Só que surpresa como você demora a acontecer. Sucesso na sua caminhada. E a SEMEC desejo o mesmo. Está de parabéns por estar nos presenteando com belíssimos formadores e sempre em prol do melhor. Por mais que estamos passando por esse cenário pandêmico, mas não vamos desistir, e sim desafiar. Obrigado, Lisa. Fico lisonjeado com as palavras de todos vocês. Só elogios, eu estou me sentindo muito bom, viu? Espero que realmente tenha atendido as expectativas de vocês. Sara disse que concorda quando diz que os professores da educação infantil são criativos. Criativos são poucos. São tudo que você pensar, porque eu nunca vi, não. Trabalhando cores. Aí eu tenho professoras daqui do município que pega uma garrafinha, coloca tinta guache na tampa, uma garrafinha com água, e fecha. Aí coloca 6 garrafas com cores diferentes em cima do birô da sala, chama um aluno por aluno, manda balançar aquela garrafa cheia de água, quando pensar que não, a água que é transparente fica colorida. E ali a mulher já está trabalhando cores. Eu nunca vi uma criatividade tão grande, não. Eu estou trabalhando com um caderno temático, né? O caderno 2 foi sobre... foi 3 porquinhos? Me perdi agora. Galinha ruiva. Como é que eu... Não, Ariel. O caderno de Ariel é o caderno 3. Como é que eu vou trabalhar São João, data comemorativa tão relevante no Nordeste, falando de galinha ruiva? Falando de Ariel, perdão. Quando eu pensar que não, eu vejo uma atividade para o aluno desenvolver em casa, praticamente é um arraiar dentro do fundo do mar. Um arraiar no fundo do mar. Então, é uma criatividade que eu nunca vi na minha vida, de verdade, a educação infantil tem. E ainda tenho que aprender muito, tá? No mais, Poli. Maquel Bruno, Guacira, @Maquel Bruno. Poli? Oi, Maquel, desculpa. Podemos encerrar. Podemos sim, viu? Então, muito obrigada mais uma vez, Maquel. Né, em nome também da Editora do Brasil, também quero agradecer, né, foi a indicação de Lucas, né, e Lucas indicou a pessoa certa, vou falar aqui com ele, que você foi muito feliz aí nas suas reflexões, suas colocações, a rede gostou muito, e quando a gente gosta muito, assim, do profissional, a gente quer mais, viu? Então, se prepare aí, se você já deu seu celular, então se prepare aí, que vão pedir ideias, sugestões, já deu seu Instagram, que eu já vi, você colocou no chat, né, então... Isso aí.
Vamos aí. Tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigada às Vamos lá, meninas. Meninas Tchau, 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 tchau. Tchau, Feliz São tchau. Pedro a todos, tá? Feliz São Pedro. Hoje é São Pedro, né? O dia que vocês passaram Verdade. um dia aí em formação. Que bom, né? Sempre aprender. Não está descansando, mas estão aprendendo, né? Com certeza. Você é o cara, viu, Raquel? Como Oi, diz Rilson, Lucas. você não me deixa assim, não, que eu fico com vergonha. Lucas falou tudo. Ali é o cara. E É o cara, realmente pois é. mostrou Vou falar que com é o o cara Lucas, que ele mesmo. acertou no cara. Isso. Tudo de bom, Raquel. Obrigado, Gratidão. Rilson. Obrigado. Me adiciona no Insta, que eu quero conhecer mais sobre você. Tá Tchau, tchau, bom. gente. Tchau, Tudo tchau, bem. gente. Um beijo. Tchau. Fique com Beijo, Deus. Até amanhã, Paulo. que foi em Deus. Amanhã, das 8 às 8h30, com a Adriana e Zete, viu, gente? Não percam. É, Polly, mas Oi? amanhã eu tenho uma parte lá no Souto e à tarde. Mas é aí eu vou- depois. É depois. tarde A Adriana eu vou- vai entrar primeiro com vocês 8 horas, viu? Depois das 8h30, que é com a toda, tá bom? Certo, tá Tchau, certo. tchau. Fique com Obrigada. Deus. Tchau, tchau. Tchau, Maquel. Obrigadão. Igualmente. Tchau. Zete. todo mundo. Tchau, Maquel. Fica Tchau. com Deus, Maquel. Muita luz no Igualmente, seu Rilson. caminho. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.